Tudo bem, sim. Não. Tá bom, querido. Tá lá. Tudo bem? Sérgio, tudo bem? Então, eu não estou comendo doce. Vou passar para você. É meu? Você não tem mais albano também, né? Pode pegar primeiro. Tem duas aí. Igual eu, de vez em quando, eles colocam poltrine e eu falo, não. É verdade. Amém. Aí eu deixei nessa mesa, cadê o que tava aqui? Cadê a minha caneta aqui? Ah, pode deixar a canetinha aqui, querido. Aí, Vamos lá. Sim, senhor. Não, já acho que todos já assinaram. Vamos então, presidente? vou colocar no ordem aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar início à primeira sessão extraordinária de 2016, programada para o dia 23 de fevereiro, né? É uma sessão extraordinária para decidir só sobre um projeto. Antes de iniciar os trabalhos, eu queria fazer um apelo a todos os vereadores em função da reunião que nós tivemos ontem aqui a respeito da dengue, do zika vírus, do chikungunya. Então, independente das rivalidades políticas, eu acho que ontem eu falei, inclusive aqui, não sei, a respeito da limpeza dos terrenos, que foi colocado aqui, a preocupação nossa, de que os terrenos baldios tem que ser, também a prefeitura tem que fazer a parte dela, eu disse aqui ontem claramente. E fiz até um retrospecto a respeito do Aedes aegypti, que o Aedes aegypti não é uma coisa nova. É um mosquito que veio do Egito, por isso que a Aedes aegypti, que contaminou toda a África, e na época dos grandes descobrimentos, então, esse bichinho veio com os escravos para a América. A ponto de 1908, por exemplo, tem uma epidemia no Rio de Janeiro fantástica. E ele transmitia naquela época a febre amarela, o mesmo mosquito. Ela é mais letal, a febre amarela é letal. E Oswaldo Cruz conseguiu eliminar esses focos com a campanha semelhante à que nós estamos fazendo hoje. A dengue também é uma doença que veio da África, tudo veio de lá. A zika veio de Uganda, chikungunya veio da Tanzânia, tudo doença africana. Então, em Angola, por exemplo, ela tem um nome interessante, Catalotolo. É o nome da chikungunya em Uganda, em Angola. E houve várias ideias, então nós estamos pensando, ontem foi pedido aqui, o vice-prefeito fez uma explanação, para que nós passássemos alguma ideia. Eu tive algumas ideias meio loucas aí, louca entre aspas, né? Porque nós temos um problema que não é só limpar os terrenos, né? Você pode limpar o terreno, mas e as calhas em cima das casas que ficam lá com focos, né? Então a ideia talvez seja até interessante a gente contratar um drone para poder fotografar ou filmar a parte de cima, né, para ver onde estão os focos, para que a gente possa mandar as equipes direto para lá, para os locais que estão precisando de limpeza. São ideias assim, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, e os drones estão aí. É uma ideia que ainda podemos debater, que até que eu vou mandar depois para ela. Espero que a gente consiga combater, porque nós tivemos 2 casos de zika que está nos preocupando, todo mundo acompanhou aqui, a família Paterno, parece que tem... que é importado. Importado da África já foi. Não é importado de outro município, ela já foi importada da África, filho. Está aqui em Acanga, não interessa de onde veio. Então nós temos que combater, é uma coisa séria. Então eu fiz, desculpa a interrupção antes do trabalho, mas é uma coisa importante que cada um de nós policie, né? Os vereadores que são mais esclarecidos aí, ó, cuidar dos vizinhos aí, chamar atenção. Você vê terreno sujo, eu falei pro Carlão ontem.
Carlão, pô, ainda, às vezes os meninos apresentam aqui os terrenos sujos, aí o cemitério. Nós temos que ver isso com bons olhos, porque são coisas que, pô, pode trazer doença, pô. Não é questão de estar brigando, que está viu, que está sujo, denunciando. Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar mesmo, senão nós não vamos ter problema com dengue, com chikungunya, com zika, com um monte de coisa que vai aparecer aí. Então nós temos que nos dedicar. Então fica aí a sugestão para quem não esteve presente ontem aqui, que a gente consiga fazer com que possa haver um andamento nisso aí. Eu não sei se foi feita a ata da semana anterior, não sei se deu tempo, não sei se ela está aqui. Aonde? Aqui, perfeito. Então eu vou pedir então ao Dori que faça a leitura da ata da sessão anterior, para que nós possamos então decidir sobre esse projeto importante aqui a respeito dos terrenos. Ata da primeira sessão ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Iacanga. Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, às 19h30, no recinto da Câmara Municipal de Iacanga, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da sessão ordinária, previamente convocada para tratar dos assuntos constantes na pauta do dia. Feita a verificação das presenças e constatando-se a presença de todos e havendo um quórum legal, e invocando a proteção de Deus, deu por iniciados os trabalhos. Expediente item 01. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2015. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão do dia 16 de dezembro de 2016. Concluída a leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão. E como nenhum dos vereadores se manifestou, colocou então a ata em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item 02. Em leitura, o projeto de lei complementar PMI 017-2015, origem prefeitura, que altera o caput do artigo 150 da Lei 671, de 31 de dezembro de 1997, e da outras providências. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura do projeto, e após informou que o mesmo será encaminhado às comissões da forma regimental. Item 03. Em leitura, o projeto de lei PMI 001-2016, origem prefeitura, que altera a Lei Municipal 738, de 2 de março de 2000. O senhor presidente informou que este projeto tramita em regime de urgência especial, acompanhado de requerimento. Informou que as comissões ainda não foram constituídas e que seria lido, assim solicitou a segunda secretária que realizasse a leitura do projeto. E após solicitou a verificação da quantidade de assinaturas. E como não atingiu o necessário, o senhor presidente informou que o mesmo será encaminhado às comissões na forma regimental. Item 04. Em leitura, o ofício número 103/2015, recebido da contabilidade do executivo, referente ao balancete de novembro de 2015. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do ofício. Após, o senhor presidente informou que o mesmo encontra-se à disposição na Secretaria Administrativa da Câmara para os interessados. Item 05. Em leitura, indicação número 001-2016, autoria vereador Bruno Borba Siriaco. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da indicação. Após, o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providências. Item 06. Em leitura, indicação número 002, autoria vereadora Sérgia Maria Moreira Machado. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação. Após, o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providências. Item 07. Em leitura, indicação número 003-2016, autoria vereadora Dinorá Gomes de Moraes. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da indicação. Após, o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providências. Item 08. Em leitura, indicação número 004-2016, autoria vereadora Dinorá Gomes de Moraes. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação. Após, o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providências. Item 09. Em leitura, indicação 005-2016, autoria vereadora
Márcia Angélica Pazeto. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da indicação. Após o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providência. Item 10. Em leitura, indicação número 006/2016, autoria vereador Valdomiro Martins Siqueira. O senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da indicação. Após o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providência. Item 11. Em leitura, indicação número 007/2016, autoria vereador Dorival Ferreira Campos Filho. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da indicação. Após o senhor presidente informou que a indicação será encaminhada ao executivo para providências. Item 12. Em leitura e votação, requerimento 001/2016, autoria vereador Bruno Borba Seriaco. O senhor presidente solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura do requerimento. Após o senhor presidente colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Item 13, em leitura e votação, requerimento 002, autoria vereador Bruno Borba Seriaco. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do requerimento. Após o senhor presidente colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Pauta do expediente. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Comentou sobre a transmissão ao vivo da sessão, sobre os projetos, indicações e requerimentos. O próximo inscrito foi a vereadora Sérgia, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Comentou sobre as indicações e requerimentos. O próximo inscrito foi o vereador Bruno, que ocupando a tribuna saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Comentou sobre os projetos, sua indicação e requerimentos. O próximo inscrito foi o vereador Dorival, que ocupando a tribuna saudou presidentes e demais pares presentes e internautas. Comentou sobre as indicações. O senhor presidente comentou sobre as indicações, projeto PMI 001/2016, requerimento 002/2016 e indicações 002/2016. Após o senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos, para dar início à ordem do dia, com a eleição das comissões. Pauta da ordem do dia. Item 01, eleição das comissões permanentes para o exercício de 2015. O senhor presidente deu início à votação. O vereador Bruno solicitou o registro em ata dos artigos 43 e 44 do regimento interno e do formato das cédulas. O vereador Dorival manifestou-se sobre a forma da votação, de acordo com o artigo 45 do regimento interno. O voto é descoberto. Assim, as cédulas para a votação de cada comissão foram entregues aos vereadores, de acordo com sua ordem de votação. A primeira comissão a ser votada foi a Comissão de Justiça e Redação, sendo eleitos para primeiro, segundo e terceiro membros, respectivamente, os vereadores Dorival Ferreira de Campos Filho, Valdomiro Martins Siqueira e Rafael Giovanni de la Porte Sedemac, com 5 votos cada. Os vereadores Bruno Borba Seriaco, Sérgia Maria Moreira Machado e Dinorá Gomes de Moraes obtiveram 4 votos cada para primeiro, segundo e terceiro membro, respectivamente. Na sequência, o presidente iniciou a votação da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo eleitos para primeiro, segundo e terceiro membros, respectivamente, os vereadores Valdomiro Martins Siqueira, Márcia Angélica Pazeto, Dorival Ferreira de Campos Filho, com 5 votos cada. O vereador Bruno Borba Seriaco, Sérgia Maria Moreira Machado e Edson Pereira de Souza obtiveram 4 votos cada para primeiro, segundo e terceiro membro, respectivamente. Posteriormente, o presidente iniciou a votação da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, sendo eleitos para primeiro, segundo e terceiro membro, respectivamente, os vereadores Dorival Ferreira de Campos Filho, Márcia Angélica Pazeto e Valdomiro Martins de Siqueira, com 5 votos cada. Os vereadores Edson Pereira de Souza, Sérgia Maria Moreira Machado e Rafael Giovanni de la Porte Sedemac obtiveram 4 votos cada, para primeiro, segundo e terceiro membro, respectivamente. Em continuidade, o presidente iniciou a votação da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, sendo eleitos para primeiro, segundo e terceiro membros, respectivamente, os vereadores Dinorá Gomes de Moraes, Valdomiro Martins de Siqueira e Márcia Angélica Pazeto, com 5 votos cada. Os vereadores Bruno Borba Seriaco, Sérgia Maria Moreira Machado e Rafael Giovanni de la Porte Sedemac obtiveram 4 votos cada para primeiro, segundo e terceiro membro, respectivamente. Ato contínuo, o senhor presidente iniciou a votação da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, sendo eleitos para primeiro e terceiro membros,
respectivamente, os vereadores Dorival Ferreira de Campos Filho e Márcia Angélica Pazeto, com 5 votos cada. Os vereadores Bruno Borba Siriaco, Rafael Giovanni de la Porte Sedemaca obtiveram 4 votos cada para primeiro e terceiro membros, respectivamente. Quanto ao segundo membro, houve empate entre os vereadores Dinorá Gomes de Moraes e Edson Pereira de Souza, com 4 votos cada. Para o desempate, foi aplicado o artigo 44, parágrafo 2º, o qual rege que a vaga é do vereador que não tiver partido representado na comissão. Sendo assim, o terceiro membro eleito foi o vereador Edson Pereira de Souza. Concluído o processo eleitoral das comissões, o senhor presidente leu o resultado informando os eleitos, conforme segue Comissão de Justiça e Redação. Vereadores Dorival Ferreira de Campos Filho, Valdomiro Martins Siqueira e Rafael Giovanni de la Porte Sedemac. Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadores Valdomiro Martins Siqueira, Márcia Angélica Pazeto e Dorival Ferreira de Campos Filho. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Vereador Dorival Ferreira de Campos Filho, Márcia Angélica Pazeto e Valdomiro Martins Siqueira. Comissão da Educação, Saúde e Assistência Social. Vereadores Dinorá Gomes de Moraes, Valdomiro Martins Siqueira e Márcia Angélica Pazeto. Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Vereadores Dorival Ferreira de Campos Filho, Edson Pereira de Souza e Márcia Angélica Pazeto. Explicações pessoais. O primeiro inscrito foi o vereador Rafael, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Comentou sobre o ano legislativo, parabenizou o executivo pelo Réveillon e término das obras da creche. Comentou sobre o campeonato de skate, casinha do Papai Noel, reforma do Centro Cultural, situação do cemitério municipal e uso do veículo municipal para a mudança. Estes últimos exibindo fotos através do projetor multimídia. Comentou ainda sobre o carnaval e infraestrutura do recinto, passe escolar gratuito, exibiu fotos de diversos problemas na cidade. O próximo inscrito foi a vereadora Sérgia, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Desejou um bom retorno e votos de bom trabalho. Exibiu fotos através do projetor multimídia sobre diversos problemas, os quais são eles: cemitério municipal, terreno da creche, questionando o líder do governo, sobre loteamento, cooperativa de reciclagem, lixo do loteamento e jardim progresso, parque e vestiário da Nova Brasília. O próximo inscrito foi a vereadora Dinorá, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Comentou sobre os projetos e indicações Centro Esportivo, agradeceu a equipe da SUSEM pela limpeza nos quintais em São Vicente Quilombo. Parabenizou a coordenadora da Cultura, Sueli, e o prefeito pela apresentação do coral na Praça da Matriz e a casinha do Papai Noel. Comentou sobre as fotos exibidas, parabenizou as comissões e terminou comentando sobre o trabalho no ano legislativo. O próximo inscrito foi o vereador Dorival, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Comentou sobre o uso do plenário dia 22 para a mobilização contra a dengue. Respondeu ao questionamento da vereadora Sérgia. Neste momento, houve queda de energia e, ao retornar, o vereador Dorival continuou com a resposta da vereadora Sérgia. Comentou a fala da vereadora Dinorá, complementando. Comentou sobre o veículo utilizado para a mudança. Horário do expediente da Prefeitura, inauguração do Centro Cultural e cinema na praça. O próximo inscrito foi o vereador Bruno, que, ocupando a tribuna, saudou o presidente e demais pares presentes e internautas. Comentou sobre a fala dos vereadores Dinorá e Dorival, sobre o veículo da mudança, sobre o questionamento da vereadora Sérgia, agradeceu o executivo pela limpeza no Parque da Vila Nova Brasília, comentou sobre o passe escolar, fez requerimento verbal, sobre a reunião ocorrida na Escola Joaquim Caldas com os professores, sobre as conquistas de sua bancada e transmissão da sessão via internet. O senhor presidente solicitou ao vice Valdomiro que ocupasse seu lugar, e, ocupando a tribuna, e saudou o presidente, demais pares presentes e internautas. Comentou sobre as reclamações na ouvidoria e o ofício da resposta do executivo, sobre o salário dos vereadores e prefeito, sobre o Centro Cultural, sobre as homenagens, sobre as polêmicas na internet, sobre os vetos. O vereador Bruno questionou sobre o espaço da Acari, ele foi respondido. Comentou sobre a folha de pagamento da prefeitura e sobre a festa do peão, onde os vereadores Bruno e Dorival também se manifestaram. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor presidente, em comum acordo com os vereadores, convocou novamente os mesmos para a próxima sessão.
extraordinária, agendada para o dia 23 de 2 às 19h30 do corrente, e para a sessão ordinária, agendada para o dia 3 de 3 do corrente. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a todos os presentes, internautas, e, invocando a proteção de Deus por encerrada a sessão na qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por quem de direito. Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Dorival Ferreira Campos Filho, primeiro secretário. Dinorá Gomes de Moraes, segunda secretária. Ok, gente. A ata está em discussão. Quem quiser falar sobre a ata, que eu faça pela ordem. Pela ordem, presidente. Pois não, viu? Eu gostaria, se possível, fosse, nas explicações pessoais, na minha fala, que constasse, quando fala dos recursos da bancada, o nome, que constasse, quando eu falo sobre a conquista do recurso da nossa bancada, que constasse o nome do deputado Dr. Paulo Maluf, que foi a conquista direcionada por ele. Só fala da conquista, eu gostaria, se possível, constasse em ata o nome do deputado que contribuiu com o valor de 150 mil para a Santa Casa. É perfeitamente possível. Então já fica a sugestão para que a César faça isso para a gente. Ok? Muito bem, a ata está em votação. Quem tiver favorável com a emendazinha que o Bruno sugeriu, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, os contrários se levantem. Então a ata foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com essa ressalva do vereador Bruno. Na sequência, nós temos então o projeto do dia, que é o único, né? Eu quero até fazer um elogio para a equipe nova da Comissão de Justiça e Redação, porque, tal como eu imaginava, nós vamos começar a discutir os projetos dos bastidores para que eles venham aqui já mastigados, né? Então, esse projeto que vai ser votado hoje, o 1/2016, na verdade, ele altera um projeto de 2000. Houve duas alterações nesse projeto do ano 2000. A Lei 1423, que altera o artigo 2º, que falava sobre, a lei original falava em 105 terrenos só. Agora, no artigo 2º, em 2014, já abriu para todos os terrenos, sem limitação. E o artigo 3º, que dava um prazo de 15 anos, passou para 25 anos. E essa que nós estamos aprovando hoje é mais uma emenda nesse projeto original de 738 de 2000 também, que está incluindo o artigo 7º, né? E com as ressalvas que estão aqui, e também porque mudando algumas características, porque ela estava barrando, e como o sistema financeiro bancário, então a construção do imóvel exclui os encargos. Então ela está acertando o projeto para que nós possamos então fazer então o processo das casinhas, né? Então esse processo parece que já foi discutido aí com as comissões. Eu dei uma olhada geral hoje, eu creio que não haja nenhuma dúvida. Se tiver, nós vamos discutir, mas creio que não. Então nós vamos, aí houve um errozinho formal, que esqueceram de colocar artigo, fizeram aqui no projeto, por exemplo, no primeiro original, redação só, né? Que artigo 3º, aí fala os seus parágrafos, depois fala 4º e 5º, não especifica que é artigo. Então houve uma correção para ficar bem claro. Então eu pediria que o vereador Dória, que já estava envolvido, faça a leitura para a gente, por favor. Isso, só do projeto, porque o encaminhamento já foi feito, né? Não, é bom ler, porque houve alteração, então é interessante. Projeto de Lei número 001/2016, de 27 de janeiro de 2016. Altera a Lei Municipal número 738, de 2 de março de 2000. Artigo 1º. O artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. As disposições contidas nos artigos 3º e seus parágrafos, artigo 4º, artigo 5º e seus parágrafos, não se aplicam às unidades habitacionais que forem construídas com recursos provenientes do governo federal, com financiamento pelo sistema bancário. Parágrafo único. Como se trata de habitação de interesse social, o município poderá doar o terreno àquele que obtiver o financiamento no sistema financeiro bancário para a construção do imóvel, excluindo seus encargos incertos no artigo 2º e seus parágrafos. Artigo 2º. O artigo 7º é renumerado passando para o artigo 8º, com a mesma redação. Iacanga, 27 de janeiro de 2016. Francisco Donizete dos Santos, prefeito. Agora vai aparecer
Parecer, por favor. Comissão de Justiça, Redação e de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Iacanga. Parecer. Matéria em exame. Projeto de Lei número PMI 001/2016, Casa de Origem, Prefeitura. Altera a Lei Municipal número 638, de 2 de março de 2000. Relator, vereador Dorival Ferreira de Campos Filho. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa própria exclusiva do Executivo Municipal, conforme estabelece o artigo 140, parágrafo 1º, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa, submetido à apreciação destas comissões. Quanto à forma, se apresenta redigido dentro das normas legais, constitucionais e jurídicas, respeitando as leis vigentes, nada constando que possa impedir a sua apresentação ao plenário. Quanto ao mérito, esse projeto visa atender ao interesse social de famílias carentes da nossa cidade, permitindo que terrenos sejam doados para a construção de habitação. Face ao acima exposto, esse relator opina pela aprovação do projeto de lei número PMI 001/2016, Casa de Origem Prefeitura, por entender que o mesmo satisfaz todas as formalidades legais e é o que proponho aos demais membros desta comissão. Desta forma, é o que proponho aos demais membros destas comissões. Assim, ao parecer, pela aprovação do presente projeto, Iacanga, 22 de fevereiro de 2015, Dorival Ferreira de Campos Filho, relator. Decisão das comissões. Os membros das comissões, analisando o projeto e o relatório apresentado, são favoráveis à aprovação desse projeto de lei. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2016. Valdomiro Martins Siqueira, Rafael Giovanni Della Porta, Sedemac, Márcia Angélica Pazeto, membros. Ok, gente. O parecer, então, está em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Então, o parecer foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Então, agora eu coloco o projeto em discussão. Quem quiser falar sobre o projeto, que eu faça pela ordem. Pela ordem, vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segunda secretária, nobres edis e amigos internautas. Serei breve, apenas para fazer uma colocação que eu acho de suma importância, como Vossa Excelência já falou, a respeito das alterações das leis, e em conversa informalmente com o líder do governo, o vereador Dorival, nós chegamos também num consenso e também achamos que seria o mais correto. Só para quem vai assistir essa sessão posteriormente possa entender. Esta lei que está sendo votada na noite de hoje, ela trata-se a respeito das doações do Jardim Alvorada, pois lá, como será uma área cedida pela prefeitura para que a empresa construa as casas daqueles que terão o financiamento aprovado junto à Caixa Econômica Federal, então tem que ser feito por meio de projeto de lei e precisa constar essa doação. Eu, particularmente, como comentei a sessão passada aqui, entenderia que o correto seria constar lote por lote de qual lote seria doado, no meu modo de entender. Porém, não tinha conhecimento, muitas leis que vota nesta casa, mas teve uma lei de 2014 que alterou a lei de 2000. Esta lei de 2000 que previa, como o senhor explicou, 105 lotes. E a lei de 2014, que é a lei 1423, ela alterou para qualquer forma. Para qualquer terreno da prefeitura que se enquadre naquele perfil, não precisa passar pela Câmara, a prefeitura pode doar. Isso eu entendo errado, porque um desses problemas foi o que está acontecendo, que foi debatido nesta Câmara, aqueles terrenos localizados na rua Bauru, que doou para quem, indistintamente, para quem a prefeitura decidiu, para quem o Poder Executivo decidiu, e está dando esse problema que está dando, que é de conhecimento de todos. E em conversa com o vereador Dorival, achamos conveniente, não queremos atrapalhar esse projeto, não queremos atrapalhar a construção da casa de forma alguma, certo? Eu acho que uma posição, assim como eu realmente sou oposição ao prefeito, pois fui eleito na oposição, mas trabalho em prol do município. Quero fazer o que for melhor para o município. Mas que isso seja feito, seja aprovado. E que nós 9 desta casa, por consciência e conscientização, porque nós somos os fiscais da lei, devemos sim alterar esse projeto posteriormente, para que todos os lotes que
que forem doados pela Prefeitura Municipal de Acanga sejam realmente passados pela Câmara Municipal e aprovados. Porque isso é um meio de nós controlarmos, é até uma garantia do Poder Executivo, certo? Para amanhã ou depois não responder por um ato de improbidade administrativa por estar doando terreno a quem quer que seja, certo? Então ter uma coisa mais fiscalizada, uma coisa mais centralizada para ser melhor decidido essas doações, para que não ocorra o que a população vem nos cobrando nas ruas e ocorra essas doações às pessoas e depois prejudique vizinhos, prejudique as outras pessoas. Então só gostaria de deixar isso registrado nesta sessão e registrado em ato. Vereador, o senhor Sim, me concede uma parte? com certeza. Isso que o Rafael está falando, a gente conversou sobre isso, a gente foi atrás desses projetos, eu e o vereador, e eu concordo plenamente com tudo isso que ele está falando. Eu acho que é bom, como ele mesmo disse, para os dois, tanto para o executivo como para o legislativo. Porque se houver uma cobrança da população em cima do executivo, ele tem a Câmara para apoiar e ajudar. E uma cobrança em cima da Câmara, nós também temos o executivo para apoiar. Então eu acho, e não só para os dois, como também para a própria comunidade, para o próprio cidadão e para a própria cidade, porque senão vira uma coisa a Deus dará. E como nós conversamos também, a gente não pode pensar no hoje, no presente, no que está acontecendo e quem está no governo hoje, quem está no executivo hoje. Nós temos que pensar que nós não sabemos quem vai entrar no futuro também. Pode ser, ninguém sabe. Então eu e o Rafael, o vereador, a gente conversou sobre isso. Eu estou em pleno acordo com ele, acredito que toda a casa vai estar, e eu já conversei também lá no executivo, se não vir de lá, que a gente mesmo faça uma alteração nessa lei para que a gente possa aí nos precaver. Sim. É que Obrigado, eu gostaria de deixar esclarecido, porque muitas das vezes procura pelo em ovo, mas não é a gente que tem a legislação, pois foi uma lei criada em 2014. Nós 9 dessa casa estávamos aqui. Eu fui contrário à lei, porque já via que alguma coisa ia dar de erro, certo? Então, é importante essa conscientização de todos, para que amanhã ou depois possamos alterar essa lei, e que fique realmente uma coisa regular, e possamos ter uma legislação melhor para a cidade de Acanga. Sem mais, presidente. Só complementando aí o que foi dito, eu acho perfeitamente válido essa preocupação, se bem que o projeto 102 ano 2000, o CSC já tem todas as regras como se deve doar o terreno, tem que comprovar a renda, tem uma série de coisas lá. Agora eu acho até que deve, no projeto, eu quero também botar o meu dedo aí, que seja feito por a pessoa que também tenha um trilho pela assistência social, para ver se essa família realmente é merecedora desse terreno, entendeu? Cadastramento. Então eu acho que tem que realmente ter mais critério, porque daqui para frente a população vai nos cobrar cobrar a retidão, decência, porque é o que o país está vivendo, é um país de corrupção, pô. Um monte de desmando, daqui a pouco você pega um terreninho lá, que você doa pro cara, daqui a pouco ele põe a venda, uma placa venda lá. É o que está acontecendo. Você vai num loteamento hoje, lá tem vende, se aluga-se. Como é que pode ter um loteamento que é para atender quem precisa de casa, está alugando, vendendo? Isso precisa acabar em Acanga. Então isso aí eu acho que é importante. Espero que já coloque na agenda, viu, Rafael? Já que você fez a sugestão junto com e vamos mexer nisso aí o mais rápido possível, antes que comece a degringolar a coisa aí. O projeto continua em discussão. Quem quiser falar sobre ele, que faça pela ordem. Senhor presidente, o senhor me permite fazer um comentário daqui? Não precisa nem usar a tribuna, é só um complemento, que não é nem o que o vereador Rafael falou, apenas que Vossa Excelência citou. Embora o projeto de 2000 tenha alguns critérios falando na lei original, hoje ele se encontra desatualizado porque ele era limitado a 105 específicos lotes. Então é necessário, como o vereador Dorival disse, como o vereador Rafael citou, essa regularização explicitamente, principalmente o acompanhamento do CRAS. Porque acredita onde tem o cadastro das pessoas mais necessitadas. E esses terrenos doados na rua Bauru, no Jardim Progresso, elas hoje existem. Veja bem. Ou melhor, não existem. Porque nós fomos lá com a Suzy, se não me engano, a coordenadora de obras, com o vereador Rafael. Não tem placas nas construções. E o projeto original da lei de 2000 prevê que, junto com a doação do terreno, já especificamente a metragem da obra e da planta a ser construída. Então nós temos lá hoje 4 obras ilegais aprovadas pela prefeitura.
Se nós normatizarmos isso, além de normalizar as que estão em andamento, quando, como o vereador Dorival disse, quando a população vier nos cobrar, como os vizinhos lá que estão sofrendo danos materiais nos seus muros de arrima, adentrando águas com barro dentro das suas residências, nós temos aonde cobrar ou ressarcir um respaldo do Executivo da Secretaria de Obras, que nós, na Secretaria da Câmara, não temos essa condição. Então, vereador Rafael, excelente posicionamento. Melhor ainda eu aceite a concordância do vereador Dorival. Vamos deixar isso já, quem sabe, para colocar na próxima pauta já, senhor presidente, na próxima sessão ordinária, se possível, e vamos dar andamento nisso. Isso, obrigado por dúvida. permitir a gente comentar daqui. Falou. Então, é muito importante isso que está sendo discutido, porque assim fica também transparente, né? E a população não vai ter dúvida como é que foi os critérios que foi doado os terrenos, que até hoje está tendo dúvida. Hoje tem dúvida, será que aquele cara merecia ou não? Então tem que ser, daqui para frente é transparência total, acabou, não tem mais esse negócio de debaixo do muro, beneficiar fulano ou ciclano, acabou a política nesse tipo de coisa. É para a família que precisa mesmo. Então nós esperamos o empenho de todo mundo. Alguém quer falar mais ainda sobre o projeto? Posso falar daqui mesmo rapidinho? Pois não, velho. Como foi uma fala até minha, o vereador Edson aqui, acho que para dar uma maior transparência para os atos, tanto da Câmara quanto do Executivo, seria legal fazer como foi feito das permutas. Lembra que passou pela Câmara, todo mundo discutiu, né? Aquilo é uma verdadeira lisura, né? Então, todo mundo fez em conjunto, né? Se houve algum erro, como não houve, né? Não teve erro naquilo ali, mas foi de todos, né? Todos nós discutimos, né? Se tiver algum erro, as duas casas vão estar todas unidas fazendo com o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que é isso que a população quer da gente, né? Todos nós trabalhando e trabalhando bem para eles. Ok. Mais alguém? Senhor presidente, eu também vou constar também no projeto aí, que esses terrenos que serão doados, tem que fazer um cadastro dessa família para ver se ela tem condições depois de pegar esse terreno e construir alguma coisa. Não vai ficar lá por quantos anos vai ficar parado? Não, é 2 anos o prazo. E outra coisa, esse terreno tem que ser constado somente para residencial, né? Sim, não para comércio também. Sim, para o cara morar, não tenha dúvida. Isso está na lei. Então, mas isso já está na lei. A lei é 2 anos, é 2 anos para construir. Sempre vai ter alguém lá, vai querer abrir uma portinha para poder querer vender. A lei ela tem prazo quando ele adquire para ele fazer, dar início na obra. 2 anos. Um prazo de 2 meses para dar início e 24 meses para mudar. Isso, 24 meses para a obra terminar, senão ele perde o terreno. E na lei também prevê, ele não pode vender, ele não pode lotear, ele não pode fazer nada no prazo de 25 anos. Ele não pode vender. Está bem amarrado, está bem amarrado. Eu acho o seguinte, eu acho que, para resumir o que o Bruno falou, o Rafael falou, eu quero parabenizar a nova equipe aí, que parece que está agora, porque é importante essas discussões, da oposição com a situação e procurar um caminho certo, aquilo que nós precisamos fazer as coisas certas nessa casa. A preocupação nossa aqui na Câmara é realmente que a pessoa que realmente seja merecedora receba o terreninho e faça a casinha dela. Parar com esse negócio de especulação financeira em cima desses terreninhos aí. Ninguém vai aguentar uma coisa dessa. Entendeu? Então, acho que todo mundo já comentou sobre eles. Alguém mais quer falar? Então, coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. Então, esse projeto foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Segundo o Dória, até depois ele pode falar, esse projeto teria que ser aprovado hoje, porque não pode ser aprovado depois, né? Parece que não pode ser feito depois. Então, tem uma data que tem que ser... E o contrato exige que esse projeto seja... Não pode doar nada sem que haja uma votação do projeto. Então, por isso que nós fizemos hoje a extraordinária. Bom, gente, não tem mais nada a tratar. Parece que o Rafael conseguiu um filmezinho importante. Nós estamos... eu quero ainda insistir. Nós estamos muito preocupados, empenhados com o negócio do Zika vírus que chegou em Acanga. Isso aí nós precisamos dar uma ênfase muito grande nisso. O Rafael conseguiu um filmezinho, nós vamos passar aqui para que fique gravado. Eu já vi uns filmezinhos também, mas é meio longo. Parece que o do Rafael é interessante, que é curto. Mas ele vai dar uma boa ideia sobre o que nós estamos, qual que é o problema que nós estamos enfrentando. Então levar a sério, porque o Zika vírus já chegou em Acanga. Pelo amor de Deus, vamos cuidar disso. Presidente, apenas para esclarecer antes de rodar o vídeo, são 2 vídeos.
Um deles fala a respeito de uma planta, certo, que pode combater o Aedes aegypti, que é o transmissor, e o outro é também um estudo que foi feito, que ele fala que não é interessante a gente combater o foco da dengue. Ele fala que a gente tem que criar focos nos nossos quintais para que o mosquito bote lá e depois a gente desperdice esses ovos. E ele ensina a fazer uma armadilha para combater isso aí. Eu acho que já pode... Antes eu vou encerrar a sessão para a gente passar o filme. Sim. Então a sessão está encerrada, nós vamos agora então passar um filme então então nós estamos convocando vocês para o dia 3, já estava convocado inclusive, né? Dia 3 de março. E é a sessão ordinária, tem mais um projeto que era para ser discutido, não era em caráter especial, a respeito dos prazos lá, né? Que vai ficar então para o dia 3. Então nós vamos ver o filme e a sessão está encerrada. E a gente vai ver o filme para ver se vai acrescentar alguma coisa importante para nós, né? 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 Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Falando em saúde, você já ouviu falar na crotalária? Se trata de uma planta que está sendo usada no combate à proliferação do mosquito da dengue. A ideia tem dado tão certo que em Sorriso, por exemplo, nenhum caso da doença foi registrado no mês passado. Em Sorriso, no Mato Grosso, a arma para combater a doença são flores. Esta é a crotalária, uma planta que possibilita o controle biológico. O controle biológico acontece da seguinte maneira: essa flor da crotalária atrai a libélula, que por sua vez se alimenta dos ovos do mosquito da dengue. Dessa maneira, o Aedes aegypti não consegue se reproduzir. Os ovos da libélula, que também põem ovos nos mesmos locais que o mosquito Aedes aegypti, em água parada, em água limpa. Então, quando as larvas da libélula eclodem, elas comem as larvas do mosquito Aedes. E a libélula em si, o inseto da libélula, ela também come o mosquito Aedes aegypti. Esta engenheira agrônoma é uma das responsáveis pela ideia. Segundo ela, tudo começou num congresso de produtores rurais. Com a ajuda do Clube Amigos da Terra, as sementes hoje são distribuídas gratuitamente pelos agentes de saúde à comunidade. Dona Iraci recebeu a visita do agente de saúde. A dona de casa, que já teve a doença, vai plantar a crotalária na esperança de se livrar do mosquito transmissor da dengue e, de quebra, ter um jardim mais bonito. Eu vou plantar, sim. Vou cuidar, porque se é para evitar a dengue, a gente faz tudo, né? A senhora já tem um jardim aí bem bacana. A gente tem umas flores aí, né? Tá tudo meio assim, porque a gente tá cuidando dele, não tá cuidando muito das flores, né? Que ele tá muito doente. Mas só que eu sei que é uma coisa boa, todo mundo está falando que é para o bem de evitar o mosquito da dengue, a gente faz qualquer coisa. Na casa de seu José, a crotalária já está grande, mas ainda não floresceu. E o que o senhor está achando da ideia? É bom, se você combater o bichinho aqui, eles vão daí, é bom demais, né? Vale a pena plantar? Vale a pena plantar, se combater, claro, vale a pena plantar. Para o secretário municipal de saúde, esta ideia, associada a outras medidas de prevenção, ajudaram a cidade a reduzir a zero o número de notificações de dengue em janeiro. No mesmo período do ano passado, foram 400 casos e uma morte. Nós temos as plantas aqui? Não. Quem tem? Ah, é? Marlene tem para vender. Tem. Vou plantar em casa amanhã cedo. Ela chama crotalária? Uma casa enorme, com imensa área verde, repleta de plantas, vasos e outras vasilhas, a possibilidade de surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti é grande, concorda? Pois bem, o proprietário, que é professor e astrônomo, usou a internet como aliado e teve uma ideia genial para capturar o mosquito da dengue. Isso mesmo, ele construiu a mosquitoeira. Tá rindo de quê? Não tem a ratoeira? Essa é a mosquitoeira e funciona mesmo. Anote aí o que você vai precisar para fazer a sua mosquitoeira. Uma garrafa PET transparente vazia, uma tesoura, uma folha de lixa, um pedaço de microtule, fita isolante e fita larga.
Agora nós vamos à construção da mosquitoeira. Primeiro, corte a garrafa ao meio. Depois, retire este anel ou lacre. Agora, lixe a parte de dentro do funil para criar uma parede porosa. Depois você vai entender a importância desse passo. E é hora de colocar no bico do funil o microtule e prendê-lo com o lacre para mantê-lo bem firme. Agora, coloque 2 grãos de arroz amassados, encaixe de cabeça para baixo o funil e prenda primeiro com a fita isolante. Depois, reforce esse trabalho com a fita larga. Coloque agora a água até o nível em que está o bico e pronto. Aí está a sua mosquitoeira. Funciona de verdade. De verdade, reduzir a quantidade de mosquitos aqui de casa, assim, de 100 numa sala, que eu cheguei a contar uma vez, para 0. Veja o resultado prático. O ovo, antes na parede porosa, eclodiu. A larva desceu para a água. Virou o mosquito que transmite a dengue. E agora, o mosquito quer sair. Só que o microtule na ponta do funil o impede. Resultado, o mosquito morre neste espaço e é o fim da doença, que pode até matar. Então, tá esperando o que para construir a sua mosquitoeira? Nós temos que fazer, divulgar isso, viu, Rafael? Colocar no Facebook, colocar no site da prefeitura, da Câmara, viu, Ana? Viu, Ana? Coloque isso para mim no site da Câmara amanhã. Manda para mim, Rafael, que eu vou colocar, todo mundo colocar essas ideias, nós vamos botar em prática. Nós temos que armar uma guerra contra o mosquito. Muito importante essa apresentação, porque vamos todo mundo dar as mãos aí, porque o momento é de estar junto agora. Agora resolver esse problema, que a coisa é grave. Ok?